Fala aí, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um da nossa série dos Cria Steps, onde a gente dá algumas dicas, né? E apresenta algumas ferramentas para você melhorar a sua história. E hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de finais que existem. Então, antes de começar, sempre fazendo apanhadão. Galera, lembrando, aqui não é um resumão, a gente nunca faz um resumão sobre tudo o que você deveria saber sobre roteiros, personagens ou esse tipo de coisa. Sempre o Cria Steps, nessa playlist, ela vai falar sobre alguma ferramenta e algo específico. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de finais, mas é muito importante para que você entenda o que a gente vai falar aqui, que você também acompanhe os outros vídeos. Com certeza. Para você entender alguma referência que a gente vai dar aqui, sobre a construção de um personagem que a gente já falou em algum outro vídeo. Sim. Então encare essa playlist como um roteiro de estudo mesmo. Porque o roteiro ele não tem como você resumir assim, ó, vou dar uma aula de roteiro em uma horinha, você não vai explicar todos os pontos e às vezes um ponto é crucial, e sim tudo na vida, né? Você quer atingir alguma maestria em alguma coisa, determinada coisa, vão ter muitas coisas a aprender sobre aquela determinada situação. E se você se nichar e falar, não, vou aprender só isso aqui, são pontos que você está deixando escapar sobre roteiro, digamos assim, que vão fazer falta. Então, se você não sabe sobre arquétipo, já é uma falha que você pode cometer. Se você não sabe sobre estrutura de história, incidente citante, o time do roteiro, criar protagonista, são elementos que vão fazendo falta na hora de você compor. Então por isso que a gente compõe um monte de conteúdo aí para vocês, em que um completa o outro. Não pode falar que esse conteúdo é mais importante do que esse, porque não existe. Cada conteúdo que a gente cria aí é um complemento de um macro, né, de um total, que é você conseguir construir uma linha narrativa boa, né, uma linha narrativa forte para o teu público, seja ele qual for. Não importa se você está escrevendo uma HQ ou escrevendo um filme. História é o que move pessoas, né? Então é muito complexo essa paradinha de você ambientar um público num determinado mundo, numa determinada história, num determinado protagonista, pegar ele do ponto A ao ponto B e ele sair da tua história diferente e reflexivo e que a sua história impacte ele de alguma forma. É para isso que a gente está aqui, né? Isso aí. Então, por exemplo, se hoje o tema é os 3 tipos de final, você pode sair daqui entendendo como fazer um final de um tipo, outro qual vai ser o melhor para o seu público, mas você não conseguiu entender nem como fazer um incidente excitante. Exatamente. Então, você não conseguiu nem iniciar a história. Então, é por isso que é importante você acompanhar. Existe até aquela, como é que é aquela teoria lá? Que para você se tornar mestre, você precisa de 10 mil horas. 10 mil horas se dedicando a aprender. Então, claro que... E, claro, né? Aprender executando, né? Isso, E, acima de tudo, aprender no lugar certo. Né? Claro que o que a gente fala aqui pode ter complemento em Com certeza. diversos lugares, né? Mas então, vamos lá. A gente quer falar hoje sobre os 3 tipos de finais. Essencialmente, qualquer história vai estar dentro dessas 3 categorias, né? Sim, pelo menos total. até hoje não inventaram uma 4ª categoria, pode ser que apareça no futuro, acho muito difícil. Mas todos os finais vão estar dentro dessas 3 categorias. E por que a gente está fazendo esse vídeo? Por que a gente quer introduzir esse assunto agora? Porque, assim como você conheceu um gênero da sua história, é importante para saber com quem você vai conversar, né? Sim. Então, eu quero contar uma história sobre racismo, né? A luta contra o racismo. Eu posso, pelo gênero, definir mais ou menos com que tipo de pessoa eu estou falando. Claro. Eu posso fazer um drama, né, sobre um escravo na época colonial e tal, eu estou falando com um tipo de pessoa. Eu posso fazer racismo com um super-herói negro que luta contra esse tipo de coisa. São 2 públicos diferentes que eu vou alcançar e por isso que a escolha de gênero é muito importante. O final ele é tão importante quanto porque o final ele é responsável por dar satisfação a esse gênero. Sim. As pessoas que você queria conversar, elas têm que sair do seu filme falando
se não era o que eu esperava, foi melhor. Né? Estou satisfeito com o que aconteceu aqui. Sim. E você vai ver aqui durante o vídeo que nem todo mundo fica satisfeito com todos os tipos de finais. Você vai perceber um padrão em que tem certos públicos, e você vai entender isso conforme você vai criando as suas histórias, né? Tem certos públicos que gostam, a gente já pode até entrando em coisas fáceis de se entender, onde ela não precise refletir sobre o que ela acabou de assistir, como a gente falou lá nos tipos de estrutura, onde existe a clássica, minimalista e antiestrutura. O final é a mesma coisa, tem tipos de final para o que você quer alcançar no sentimento dessas pessoas, né? Então, acima de tudo, você tem que entender que todo final ele tem que, essencialmente, mostrar ou dar a entender como será o novo mundo do seu protagonista. Essencialmente é isso. É um drama? Tudo bem, é um drama. O final tem que mostrar como é o novo mundo depois do problema ser resolvido ou não. Né? Como vamos supor, um filme de herói, tem que mostrar como é esse novo mundo desse personagem, do super-herói, depois do problema ter se resolvido ou não, tá? Então, essencialmente, em geral, todos vão responder isso, com exceção de um que a gente fala mais pra frente, né? Então, vamos por ordem. Os tipos de final. Você quer mandar o primeiro aí? Bom, basicamente, uma coisa que eu queria falar em si, antes até de falar dos tipos, é que, e é bem louco isso, mas a nossa história, ela é sobre o final. Isso aí. E é para isso que a gente vai no cinema ou ler uma HQ, porque como o mundo hoje está muito instantâneo, né, e muito rápido de informações, você já, antes de consumir alguma coisa, por isso até que a gente até perde muito tempo na Netflix, mais no menu, procurando o que ver, porque as informações que a gente tem são tão simultâneas de amigos, de blogs e youtubers sobre o que assistir, que série ver, que você meio que já vai na tua cabeça decupando como a série é antes de ver. Então se a série é medieval, você já tem as referências de séries que você já viu e você já sabe mais ou menos no teu inconsciente. Isso para público que não entende de roteiro, é só espectador, mas você já tem na sua cabeça mais ou menos o que vai rolar, como vai rolar, mas você não sabe o final, e é para isso que você vai continuar assistindo a cada episódio. É por isso que cada episódio, ou então cada página, finzinho de HQ tem que te levar para virar a página, que são os cliffhangers, né, que são os ganchos para o próximo capítulo em si, e série é a mesma coisa, para continuar entretendo as pessoas a se levarem a pensar o que vai acontecer no final. Então, se você pegar o Game of Thrones, que foi uma das séries mais aclamadas, por que teve todo aquele rebuliço por grande maioria? Porque o final não foi bem escrito. A resolução não foi muito boa, entendeu? Foi surpreendido, mas não foi uma surpresa que o público, de certa forma, nem digo assim esperava, porque quando a gente escreve um final que o público não espera, mas que é um final muito justo e bom, não no sentido de bom de ser um final positivo, mas um final coerente com o que você criou, ok. Mas quando você cria um final que não é coerente com tudo que você estruturou até então, como foi o Game of Thrones, aí dá problema. Muito a ver com a expectativa. Com a expectativa. Né? Espera algo épico. Exatamente. E eu sou super a favor da gente eliminar os finais óbvios, que o público já espera isso, e a gente surpreender ele. É para isso que a gente está aqui. O final é para isso. Quando você surpreende a pessoa no final, positivamente ou negativamente, é muito melhor para o público. Ele sai com aquela sensação de ser pego de calças curtas, digamos assim, e ele fica pensativo sobre aquilo. Quando ele acerta, muitas vezes o ego dele inflama e ele não pensa mais sobre isso. E as histórias boas são aquelas que depois de que acabaram, pelo menos a maioria delas, quando acabam, elas são discutidas ainda. Né? Elas te marcam. Elas te marcam. Então, lembre-se disso. Antes de falar os tipos de final, a sua história, seja ela qual for, é sobre o final. É a mensagem que você vai estar dando. Se vale a pena, por exemplo, num filme de máfia, o crime compensa ou não, a mensagem vai ser respondida lá.
uma história de vingança, a vingança vale a pena ou não, a mensagem vai estar no final. Tem filmes que falam que a vingança vale a pena, outros não. Cada um vai julgar por si. Mas quando o final ele é impactante, é isso que se trata a história. Então, tenham em mente, a sua história, o seu quadrinho, o seu filme, o seu curta-metragem é sobre o final. O final é onde a gente mais, não diria perder tempo, mas investe tempo em criação, em resolução de conflito ou não, porque é a transformação master do teu protagonista, quem ele era por quem ele é agora. Então pense sobre isso, a sua história é sobre o final. E é aí que você vai mostrar a mensagem para o teu público, é muito importante. E tem duas coisas bacanas que eu gostaria de ressaltar que você falou aí, que é o seguinte, quando a gente fala sobre acompanhar o canal e os outros vídeos, é exatamente por isso, como o Marcão falou, quando você vai assistir um filme de história medieval, você tem referências que você já espera nesse filme, que podem te agradar para você gostar. E isso está diretamente ligado com o que a gente fala lá nos arquétipos, né? Então são coisas que você começa a relacionar, fala, eu vou fazer algo sobre um gênero, esse gênero tem algumas convenções, né? E tem alguns elementos. E outro ponto que você falou que é excelente, assim, que é a inovação, que muita gente como nós aqui pode acabar trabalhando com super-heróis. Você fala, pô, mas eu vou fazer um filme sempre, ou uma história sempre, onde o meu herói vai perder, né, para surpreender o meu leitor. E o Marcão já tinha falado há um tempo atrás sobre o grande charme das histórias é o como, né? Então, às vezes, a chave para inovar em alguns gêneros não está no resultado final em si, mas como aquilo acontece, né? Como aquilo pode ser... Porque, assim, todo mundo foi assistir Vingadores Ultimato, o Endgame, sabendo que os heróis iam ser bem-sucedidos. Mas o como aquilo ia ser feito, que era a grande questão. Quem vai morrer? Vai haver um sacrifício? Não vai? Vai haver uma luta final? Não vai? Então, como aquilo vai ser solucionado? Isso pode ser em qualquer outro gênero, né? Exatamente. Porque esse lance do como, aí você já está entrando em convenção de gênero. Quando você fala em histórias óbvias de sei lá, casal romântico, filme de comédia romântica, só tem dois tipos de final, pelo menos dos mais óbvios em si, que 95% dos filmes acontece. Ou o casal fica junto ou não. Mas na maioria absoluta, o casal fica junto. Ou às vezes o casal é aquele que deveria ficar junto, mas você passa o filme achando que não. Porque o personagem, o Adam Sandler, gosta de outra, mas na verdade ele tem que ficar com a que ele precisa ficar. Mas o como é que é o interessante. Cada filme do Adam Sandler em si, que ele vai terminar com a garota em questão de comédia romântica, é o como isso vai acontecer. Quais são as dificuldades que ele vai ter que vencer para conseguir o que ele quer, ficar com a garota, ou quais as dificuldades que os heróis vão ter que passar para derrotar o vilão e salvar a Terra. Então, na máfia, qual a dificuldade que o bandido vai ter que ter para se safar do que ele mesmo cometeu, ou então ele pagar pelo que ele cometeu. O caminho não tem muitos leques, é bem inchado quando você fala de convenção de gênero. Filme policial, no final o policial tem que prender o bandido. Ou o bandido tem que morrer, ou o policial acaba morrendo. São vertentes, mas você vê que não tem muitas possibilidades em si, né? Quando você manja de roteiro, você entende que como ele vai, são as plot twists, né? Ou os incidentes incitantes que você está falando, ou, né, quando eu digo isso, em várias histórias. Quando você entende o roteiro, você começa a entender, bom, agora faz sentido eu colocar já a minha virada, com certeza, poder trabalhar esse segundo problema que apareceu na história aí, né? Então, mas basicamente é início para começar a falar os tipos de final. Você quer falar? Como é que... Eu mando primeiro, então aí você vai na sequência. Então a gente tem o primeiro final, que esse é chamado de final idealista, tá? O próprio nome aí já está bem claro no que ele prega. É um final que acontece o ideal naquele mundo, né? E lembrando, o ideal em visão ao protagonista. Você está assistindo, torcendo por aquele protagonista em geral. Então ele é um final positivo, né? As coisas dão certo, isso é bem claro no final idealista, as coisas vão dar certo. E em geral da melhor maneira que elas poderiam acontecer, que é o problema sendo resolvido, o vilão sendo derrotado, o herói sobrevivendo, né? Um grupo de pessoas sendo bem-sucedidas.
em que você, em geral, torce para que aquilo aconteça. Então esse é o final que agrada o telespectador, Sim. o leitor, seja lá qual for a mídia. Então é o mais simples que a gente pode dizer, porque ele exige menos... quando você faz algo que já tem como objetivo agradar, ele exige menos de você para que isso se torne interessante. Né? Porque se você for fazer um final que não vai agradar as pessoas, a história tem que ser interessante para que a pessoa não se sinta desmotivada a continuar vendo aquilo. Nesse caso, é um filme onde a motivação ela faz parte já do cerne daquele roteiro. Né? As coisas vão dar certo, então eu vou manter o meu leitor, meu espectador até o final com esse final. A gente, depois que dá uma... Ou já quer mandar agora os exemplos aí? Não, acho que pode, porque esse exemplo do final idealista é o que mais acontece. É o que mais acontece. E quadrinhos em si, porque quando você... Isso também pode ser até uma questão de possivelmente, isso não é uma regra que eu vou falar agora, mas como a gente falou dos 3 tipos de estrutura já em algum vídeo, a estrutura clássica que a gente falou em algum vídeo, ela está muito condizente com esse final idealista, porque é o que mais se aproxima de você fazer um final fechado. Novamente, não é uma regra, mas na maioria das vezes, um final idealista que é o final positivo, onde você vai para casa ou termina a sua HQ e você fala, bom, entendi o que aconteceu, resolveu o conflito, derrotou o vilão, ou então pegou o bandido, ou o vilão morreu. Deu tudo certo. Mesmo que tenha algum sacrifício, como teve no Vingadores Último, que o Homem de Ferro morreu. Aí você fala, não, mas não é positivo. Não, mas aí tudo bem, mas só que aquilo é o clímax da história. Teve o sacrifício, mas o plot da história, o Thanos, o exército dele morreu, acabou o conflito. Aquilo que a gente falou no começo, né? Qual é o novo mundo após o problema? É um mundo positivo. O problema foi embora. Entendeu? Então o final é fechado. O Homem de Ferro morreu, ele não volta. E o Thanos morreu, acabou a devastação que aconteceu no universo. Então resolveu o conflito. E é diferente de você pegar o Vingadores anterior, que ele já passa uma mensagem diferente. Isso aí. Tá? Para vocês pensarem sobre isso. É óbvio, a parte mais fácil de você fazer é resolver o conflito e colocar o final positivo. A questão é como que você vai surpreender o teu público. É aí que você pega ele. Mas a maioria dos filmes de heróis, para não dizer todos, eles vão terminar assim. Eles vão terminar com um bandido, o vilão perdendo pro herói. É aposta máxima. Você já viu algum filme do Batman, dos trocentos que deve ter, ou algum do Homem-Aranha, que termina o filme e ele não derrotou o vilão? Isso é convenção de gênero. É uma coisa que... Convenção de gênero seria assim, o gênero de super-herói, todo mundo vai... Tá implícito. Tá implícito que o herói vai ter que ganhar do vilão. E acabou. E derrotar pode ser prender. Pode ser matar, pode ser deixar ele sair, mas ele não vai voltar mais, ou derrotar a criatura e tudo mais. Não importa o como é que você vai inovar, que a gente falou aqui. Mas a convenção de gênero do filme de super-herói, você vai ver um super-homem, um Batman, um Homem de Ferro, uns Vingadores, eles vão derrotar o vilão no final. Esse é o final idealista. Todo mundo quer sair assim. E lá no do Adam Sandler, ele vai acabar com a bolsa ideal. Ele vai acabar com que ele fique. Né? Ele vai acabar com isso. E a maioria dos filmes, assim, né? Você pegar... bom, você deu uns exemplos. Star Wars, blockbusters em geral. Você tem... qualquer franquia, Star Trek, você tem Senhor dos Anéis, vai destruir o anel. Você pode pegar... muitas e muitas séries em si que tem esse tipo de final. Então é uma coisa que funciona. Sim, né? Sim. Como a gente falou, você já tem como uma ideia de que as coisas vão dar certo no final. Então é muito fácil, quando eu digo fácil, não entendam fácil como ruim, o simples como ruim, tá? Às vezes a grande genialidade está em conseguir fazer algo simples. E você conseguir fazer um filme simples, onde as coisas vão dar certo no final, como é um filme igual dos Vingadores, que fez bilhões aí, né? É aí que está a chave, tá? Então esse aí é o mais comum, é o que você vai ver em geral, porque as pessoas, na grande maioria das vezes, como a gente falou, por isso que é importante entender os finais. Porque você entende que um final idealista agrada um maior número de pessoas. Porque um maior número de pessoas vai ao cinema,
compra um livro querendo se sentir bem, querendo ler aquela história e, né, ter esperança, né, que aquilo vai acabar bem. Por isso que é o que mais é feito e é o que é mais tranquilo como roteirista de você fazer, porque as pessoas querem ver histórias que acabam bem. Sim. Não são todas que querem ver histórias que terminam de uma forma negativa. Exatamente. Né? Então aí nós temos o segundo já. Tá. Então aí o segundo final seria o quê? Uma contraposição ao primeiro final, que é o mais fácil de fazer, que é o positivão, o idealista. O segundo final é o final pessimista. Então, como o próprio nome já diz, você vai terminar a sua história, digamos assim, de uma forma que o público possa ter pesares ou luto. O que eu estou querendo dizer com isso? No geral dessa história, o protagonista não atinge o objetivo dele. Isso aí. Tá? Então, se a história é sobre o final e a história, quem vai pegar você pela mão do início e te levar até o fim é o protagonista, e a gente já fez vídeo construindo o protagonista, eu sugiro que vocês vejam, o protagonista tem um desejo. O desejo do super-herói, acabar com os vilões que surgem. O desejo do Neo do Matrix, acabar com o controle das máquinas. O desejo do Frodo, acabar com o Anel. Então ele tem um desejo em si. O desejo do Adam Sandler, que ninguém sabe o nome dos personagens dele, acabar com a menina que ele quer acabar ficando, casando, namorando, seja lá o que for. Então o protagonista tem um desejo. O final pessimista é aquilo que o protagonista não consegue o que ele quer, tá? Então, imagine um filme do Adam Sandler que ele não fica com a mulher que ele quer e acaba simplesmente sem ninguém. Então, final pessimista. Tem algum filme desse? Não tem. Porque a gente entra de novo numa convenção de gênero dos filmes pastelão dele, que ele vai acabar com a menina. Ele vai terminar com a menina. Não adianta, é uma convenção de gênero, de romance. Se você faz ele não ficando com a menina, você sai desse gênero de comédia romântica. Né? Você já vai para um drama, digamos assim. Então, uma convenção de gênero. A gente vai fazer um vídeo falando sobre convenções de gêneros depois. Mas, imaginem só uma história onde o Adam Sandler não ficasse com ninguém, ficasse sozinho, solitário, ele não consegue mais ninguém. Final pessimista. Exemplo mais fácil de cultura pop, o que a gente já falou, Vingadores Guerra Infinita, que foi a parte 1 do Thanos, né? E no final o Thanos ganha. Os heróis têm o desejo do quê? De ganhar do Thanos e livrar a Terra. O que acontece no final? A maioria, quer dizer, metade dos heróis morrem. Metade do universo inteiro morre. Então eles perdem para o Thanos. Não conseguiram ganhar. Isso foi um final pessimista. É bom até frisar nesse exemplo, que é o que a gente já falou em outros vídeos, que tem que... Aí é um pouco de conhecimento do mercado, de entender protagonismo de franquia e protagonismo de roteiro. Sim. Né? Porque no Guerra Infinita, como a gente sempre falou nos outros vídeos, podem acompanhar lá, o Thanos ele é um protagonista, né? Ele move a história. Só que o nome é Vingadores Ultimato. Exatamente. Para quem você torce no filme. Exatamente. Esses são os protagonistas da franquia. Exatamente isso. Então, se a história acaba com uma emoção pior do que ela começou... aí você pode ter um grande problema mesmo. Então, ó, por exemplo, a gente falou, Star Wars é um filme idealista, A Nova Esperança. O Luke, o Han e a Leia, eles conseguem vencer ali e destruir a Estrela da Morte. No Império Contra-Ataca já é um final pessimista, porque ele acaba com o Luke perdendo a mão, o Han capturado, né, o Darth Vader consegue ir embora, tal. Então você vê que acabou de uma maneira, a Princesa Leia presa lá, né? Então acaba de uma maneira pessimista. A emoção final do filme foi pior do que como ele começou. Né? E aí o Marcão deu um exemplo que foi muito bom, né, desse do Adam Sandler, onde ele não acabaria com a moça, e a gente teve o 500 dias com ela. Também, né? verdade. Que foi todo mundo, na época, a gente mudou um pouco o nosso pensamento, né? Na época a gente encarou como um filme, assim, como se a menina fosse um coração de pedra, né? A menina não queria ficar com um cara romântico, não sei o quê. Hoje você já começa a ver com outros olhos que o cara tava projetando na menina uma mulher que ela não era. Então, assim, aquilo ali fez com que você tava torcendo pro cara, naquela época, né? Hoje em dia a gente já sabe que tem uma outra visão, mas
E você tava torcendo pro cara ficar com a menina e no final ela decide não ficar com ele. Exatamente. Então você começa a entender que ele foi pessimista porque ele está relacionado a quem você torcia para se dar bem, né? Tem o Menina de Ouro com o Menina de Ouro. Né? É um filmaço, recomendo que vejam aí. É um final pessimista. Final pessimista. Você vê que a história acaba pior de como ela começou. Bem pior nesse caso aí. Bem interessante, é verdade. Então tem aí filmes que você tem... E por isso que a gente falou lá no começo, voltando, frisando, sendo até repetitivo. Finais tem muito a ver com que tipo de público você quer alcançar. Sim. Né? Você começar um filme da Marvel, lá no 2010, e fazer um final pessimista, não é a mesma coisa que você ter construído todo esse universo e fazer um Guerra Infinita. Então, você começa a entender que fazer um final pessimista exige um cuidado na sua obra. Você percebe que Vingadores, Star Wars, né, você tem vários filmes da cultura pop que tem um final pessimista, mas em geral eles estão no meio de uma trilogia, no meio de uma saga, porque vai haver continuação e aquilo eventualmente vai ser resolvido, tá? Quando você fala de filmes com drama, aí tudo bem você já fazer um final pessimista. Mas o cuidado está aí. Se o filme vai acabar mal, como é que você prende a pessoa no seu filme para que ela continue assistindo? Sim. Né? Como é que você faz aquilo se tornar interessante? Como é que ela sai daquele... Como a gente falou agora, como é que você faz para o cara sair do cinema, virar para o amigo dele e falar, cara, assiste Menina de Ouro porque é muito bom. Sendo que ele saiu acabado do filme. Falou, pô, deu tudo errado. Mas como é que ele sai do cinema falando, assiste que é muito bom? Ou como é que ele sai do cinema, aí você vê que você fez errado, porque ele sai do cinema falando assim, cara, não assiste, é um deprê total, não vale a pena, você vai ficar mal... Então, como é que você balança isso? Isso que você está falando é bem interessante, porque o lado pessimista, a nomenclatura em si, que se dá para esse tipo de final pessimista, não quer dizer que o filme seja ruim, como o Roger está falando agora. E lembrando, histórias retratam a nossa vida, né? Por isso que movem pessoas. E a gente sabe que a vida, ela não é uma vida absolutamente ideal todo santo dia. Você passa por pesares, você perde pessoas que você ama, seja pela morte, seja por traições, seja por pessoas que você gostava, mas não gostavam muito de você, e isso acaba acontecendo. Você perde animais, perde cachorro, ou então não consegue o emprego que você queria, ou você queria alguma coisa e acaba não conseguindo, ou alguma doença. Ninguém está imune a todas essas coisas. Claro que algumas pessoas têm muito mais do que outras, mas todo mundo, isso é o que nos torna humanos. Né? Você passa por pesares, né? E depois você se refaz ou levanta. E quando você vê uma história que tem isso, ela te lembra, mesmo em metáfora, das dores que você sofreu. Então ela capta muita gente também. Não quer dizer que só você vê um filme do Rock, que falando de boxe, né? Que é o cara que vai lá e Eye of the Tiger, e o cara ganha do vilão, né, do antagonista, do cara da Rússia, ou do Apollo, que é o profissional, e o final é totalmente idealista, porque o cara é o cara que veio do nada e é o vencedor, e uma menina de ouro que faz tudo para ganhar, e o final não é tão bem assim, não é tão rock assim. Mas por que ela impacta tanto? Porque mostra que a vida não é só... o ideal, o arco-íris em si. E é isso que toca, é isso que o Roger falou de um cara assiste Menina de Ouro e indica pra mim e fala, cara, assiste que é muito bom, porque aquilo tá condizente com a realidade da vida, né? A vida não é totalmente como o Rock Balboa, não que não seja do lance de você apanhar e continuar lutando, mas é sempre o final positivo de que ele vai ganhar a luta, ou sabe, por pontos ele perde, mas ganha, sabe? É tipo isso. A gente vê o Rock, ele tem todo esse negócio de lutar e você conseguir, mas ele tem de fato o lado ficção dele de, no primeiro filme é um cara que não lutava, e em 3 meses de treino ele desafia o campeão mundial e luta de pau a pau. Então você sabe que tem coisa que não vai acontecer. E Karate Kid tem essa forma também. Então você começa a ver que não é pessimista, né? Você vê que a parada tem uma caminhada de esperança, né?
E o pessimista ele vai jogar exatamente no lado. Às vezes, como a gente falou, para quem viu o vídeo lá sobre como construir um final, você vai entender que antes sempre tem uma energia oposta. Então, se o clímax vai ser aonde, né, você vai entender, pô, agora deu tudo errado mesmo, já era. Antes do clímax tem que vir uma emoção de que, pô, vai dar tudo certo. Para você conseguir fazer a pessoa achar que vai dar e jogar a emoção para baixo. Sim. Olha esses filmes aí, né? Guerra Infinita, você tem a cena ali onde a Wanda destrói a Pedra do Visão. É verdade. E aí você fala, pô, conseguiram, ele não vai reunir todas. E aí ele volta no tempo. E também uma cena boa aqui, que é o Thor Do quase Thor matando exato, vilão, é isso aí. mas aí toda aquela pecha que não acertou na cabeça. É bem isso aí. Aí são complicações progressivas, Isso, né? tá Você indo trocar pro os vídeo valores, lá. trocar de valores. Mas é bacana porque assim, você vê, Menina de Ouro, ela tava indo bem pra caramba na luta. Sim. Só que aí a adversária dela lá, se não me engano, empurra, né? Dá Fora um do golpe, ringue. acho que era um golpe baixo, Um golpe baixo, E tem tudo isso. Então você começa a ver que o pessimismo ele tem que ser valorizado também com essa complicação progressiva, né? Aí a gente chega no terceiro e último tipo de final, que particularmente é o que eu mais gosto e é o que eu mais tenho. Eu trouxe 2 aqui, mas eu gosto muito desse final, tá? Porque ele não é pessimista 100% e ele não é idealista 100%. Ele se chama final irônico e, como o nome já diz, ele é aquele final que vai causar controvérsias e quebrar a cabeça das pessoas. E eu gosto disso, eu gosto muito de filme assim, que é aquele final que é bom, mas não é. É igual a Entende palavra. expressão? A própria ironia é quando você quer dizer que algo é, mas você realmente quer dizer que ele não é aquilo. Né? Se eu falo, por exemplo, uma pessoa feia, eu falo, pô, esse cara é bonito, hein? Sim. E eu tô querendo dizer que ele é feio, ironia. Então é exatamente como o Marcão falou. Você fala que algo aconteceu, mas na verdade não foi 100%. Exatamente. E esse fim de filme, de história em si, ele também impacta, possivelmente, obviamente, menos, mas tem muita gente que se impacta com esse tipo de final, porque a vida também é isso, cara. É bem interessante como a complexidade humana da vida é assim, de às vezes você consegue algo que você quer tanto, mas você tem que dar em troca algo que você não queria dar. E fica Ou às aquela... vezes você consegue, mas não era tudo aquilo. Não era tudo aquilo que você esperava, exatamente. Isso. Então é muito isso. E a gente trouxe exemplos aqui como o Sexto Sentido, o filme do como é que ele chama? O Ashton Kutcher? O Sexto Sentido é do Bruce Willis. Não, do Bruce Willis, exatamente. Efeito borboleta, Ashton Kutcher. Isso. Bruce Willis é o Sexto Sentido, que você tem todo aquele plot twist no clímax. Para quem não viu, não vamos dar spoiler, mas é bem interessante, é um final totalmente irônico, você não esperava. Geralmente o Shyamalan tem isso, né, que é o diretor, esses plot twists. Mas 2 exemplos que eu trouxe aqui, e eu sugiro fortemente que vocês vejam, eu acho que vocês vão gostar. Um filme, muito cabeça, bem difícil de entender, eu acho que dá pra assistir mais vezes, mas é interessante. Cara, na verdade, tem 2 filmes, que eu já lembrei, outro muito bom que eu gosto, e um curta. O curta, eu sugiro fortemente que todo mundo veja, ele se chama Dollmaker, tá? Que eu vou pedir pro Roger colocar aí, ou então eu edito e ponho aí pra vocês verem e procurarem. É muito impactante o final, porque a ironia do final do escritor foi genial, de o protagonista ter que optar o que ele vai fazer, e é muito interessante a opção dele. A opção dele é irônica, é muito legal esse curta-metragem. E 2 filmes que eu gosto muito de final irônico. Mãe, e esse filme, esse cara me indicou e pra mim foi muito... Eu adoro esse tipo de filme. Mãe é um filme, assim como vocês vão ver, muitos filmes de finais irônicos são 880. 880. Ou a galera ama ou a galera odeia. E Mãe, o final é irônico porque você fica num eterno loop em que você tá preso e você não sabe se é bom ou ruim para protagonista em si. E é muito legal essas discussões, como ele falou, de você... Tem controvérsia, tem gente que odeia esse filme porque não entendeu, e tem outra gente que gosta porque entendeu ou não entendeu, mas gostaram da trama.
E esse é um filme que eu indico, mas outro filme que eu indico muito, eu gosto muito desse filme, é o Lagosta. Lagosta, que a premissa do filme já é, se você tá na sociedade, você tem que ter um parceiro ou parceira. Você não pode ser solteiro. Com o Colin Farrell. Colin Farrell. E as pessoas, os valores que as pessoas têm para arranjar parceiro, não é mais sentimental, é físico. Então, elas só querem um parceiro e só acham que encontraram a sua alma gêmea se o cabelo tá igual, se o porte físico é igual, se elas gostam exatamente das mesmas coisas no nível monstruoso ou não, e o final, pro protagonista ficar com a mocinha, o Adam Sandler, assim, vocês vão ver um final muito interessante do que o cara vai ter que fazer para ficar ou não com a mocinha. E é um final totalmente irônico e é muito impactante, pelo menos para mim foi. Então esses exemplos eu trouxe para vocês. Lembrando, a gente tem então nesse final irônico muito forte essa questão do... assim, eventualmente vai ter uma emoção maior do que a outra. É que a questão é assim, no idealista o positivo é a única. Sim. As coisas acabaram bem. Sim. No pessimista as coisas acabaram mal. Lembrando aqui, menino no pijama listrado. Também. As coisas acabam mal. Você sai acabado, né? Mas, no irônico, as coisas ou elas vão ser assim, ou elas acabam bem, mas nem tanto, ou elas acabam mal, mas nem tanto. Exatamente. Ou tem até uma outra linha, que é isso que eu estou falando, que são finais abertos. Que está muito dentro disso, né? Porque assim, as coisas acabam sem um desfecho oficial. Exatamente. Que é como o Marcão falou, às vezes a vida não tem um desfecho oficial. E tem a ver com o irônico, né? Tem a ver com o que é irônico. Então, você começa a observar em filmes onde, o cara conseguiu o que ele queria, mas não, né, houveram consequências. Sim. Então, o final irônico, basicamente, é você sair da história que você acabou de ler, de ver, você tenta construir esse final. Isso. Você tenta falar, o que eu acho que aconteça com essa protagonista. E outra pessoa fala, não, eu acho que vai acontecer isso. Não, eu acho que vai acontecer assim. Geralmente gera essa discussão. O que você achou do final? Gera essa discussão. E é por isso que talvez seja um tipo de estrutura que, obviamente, você não vai captar o grosso que um blockbuster capta, mas as pessoas que gostarem são fiéis. E eu sou um tipo de espectador desse tipo de história. Sim. Eu gosto muito desses tipos de finais irônicos, muito bom. Estruturas mais trabalhadas em si, não idealistas em si, estruturas clássicas em si, mas são finais que podem gerar discussão porque você constrói na sua cabeça o que você bem entender. Isso é o legal da parada. A gente teve uma das discussões acaloradas anos atrás aí, que todo mundo foi no filme da Origem, né? Porque também as coisas acabam bem, ele volta pra família, não sei o quê, e aí eles giram o peão e acaba. Você não então, sabe. Assim, acabou bem, mas será? É irônico, né? Ele acabou bem num sonho ou acabou bem na vida real? Exatamente. Então você não sabe exatamente o que aconteceu ali. Então é como o Marcão falou, é entender que cada final desse vai ter um tipo de aceitação e um alcance. Como falou, nem todo mundo, e assim, sendo bem simplista, por exemplo, criança já não vai ser tão atrativo no final irônico. Porque as coisas não se resolvem, ele não vai entender o que aconteceu no final. As animações da Pixar, cara, eu não tenho um exemplo de final pessimista para animação da Pixar. Também não. Eu acho que até uma convenção da animação de você fazer um final idealista, até para o público que você está fazendo. Não que não possa gerar reflexões ou ter algum sacrifício no final, e isso até impacta, mas final irônico, pessimista para animação, eu estou falando pelo meu baseamento da Pixar, não quer dizer que não tenha outros tipos de animação, claro que tem animação para adulto, mas no nível da Disney Pixar, eu acho, posso estar enganado, que não tenha final a não ser idealista. Você sai da história fechadinha, resolveu o conflito e acabou a parada. Isso aí. Também não me lembro, não. E aí, então, por exemplo, criança você já reduz a um único final. Sim. E aí você pega não só das crianças, mas jovens e adultos que não gostam de pessimistas. Sim, tem muito filme, gente, de não só do gênero, mas, por exemplo, se você olhar filmes de terror, tem gente que gosta de filme de terror, mas gosta de um filme de terror que as coisas, pelo menos um sobrevive, né? Aquele negócio. Agora, filme de terror onde o vilão
mata todo mundo e tal, às vezes já não é uma... Sim, você já perde verdade. uma parcela da galera do terror aí, né? Mas acho que foi isso aí. Foi né? isso. Deu para explicar esses Pra três resumir os tipos três aí. tipos. Se você tem mais exemplos, pode jogar aí nos comentários e a gente vai conversando, né? Se você curtiu o vídeo, achou bacana o conteúdo, dá um joinha aí, se inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda. Boa. E ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar os próximos aí, beleza? Até a próxima, galera! Falou, galera. Até a próxima.